Bom, boa noite a todos, né? Bem-vindos a mais um colóquio de teologia, em que hoje nós iremos discutir um tema de crucial importância, né? Sobre a reflexão de Deus, né? Intitulada, então, A Concepção de Deus no Pragmatismo de Charles Peirce, Chaves para um diálogo filosófico teológico. Nós sabemos que, né, os colóquios de teologia, em que realizamos já há algum tempo, que é mensal, tem a finalidade justamente de provocar uma discussão, né, do entorno da teologia. Qualquer tema que diretamente trata sobre Deus e que de Deus procede e que de maneira interdisciplinar, né, possamos discutir, refletir junto àquilo que nós constantemente estamos estudando no próprio curso de teologia. Bom, e com isso aqui eu dou as boas-vindas aos nossos queridos estudantes de teologia do Centro Universitário Salesiano São Paulo, Unisal. Também dou as boas-vindas aos nossos professores, de maneira muito particular ao professor Miné, que é coordenador do curso de filosofia, né, que está alocado na cidade, na unidade de Lorena, e que aqui também nos acompanha, até por conta da relevância do tema, que é extremamente filosófico, teológico, né? E aqui está conosco, bom, dou as boas-vindas também aos membros da comunidade externa, que aqui acompanham, né, de maneira também muito particular, Betânia, de Recife, que recentemente começou a acompanhar as nossas atividades remotas aqui do Pio 11. E, claro, as boas-vindas ao nosso conferencista de hoje, que é o professor Rodrigo, né, o professor Rodrigo Vieira de Almeida. E, rapidamente, aqui apresento o nosso ilustre professor, que é doutor em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, São Paulo, mestre em filosofia pela Faculdade São Bento, graduado em letras, é membro pesquisador do Centro de Estudos de Pragmatismo, é o CEP, também da PUC São Paulo, e editor executivo da Cognício, revista de filosofia. O professor Rodrigo, que eu já o conheço há um certo tempo, enquanto ainda estudantes, né, Rodrigo, ali, de mestrado, doutorado na PUC, temos em comum o mesmo orientador, e o Rodrigo é um estudioso muito sério no campo da teodiceia, né, ou da filosofia da religião, ou do tratado sobre Deus. É claro que a proposta aqui ela é extremamente filosófica, mas como um tratado filosófico sobre Deus está em constante diálogo com a teologia, e justamente o que nós conversamos, né, Rodrigo, é que essa reflexão ela nos ajude também a pensar Deus do ponto de vista teológico, uma vez que o Rodrigo tentará fazer algumas pontes, né? Ou seja, uma vinculação dessa perspectiva filosófica pragmaticista, isso vindo, né, ao encontro de uma perspectiva de Deus no pensamento teológico e cristão. Então, é um tema que nos desafia constantemente, e o diálogo ele é extremamente salutar. Acima de tudo, ele é interdisciplinar, porque constantemente nós estamos dialogando com a filosofia, que é toda a base, né, sustento, inclusive, vamos dizer, no campo da epistemologia, de fundamentos ali da teologia. Tudo bem? Então, nós vamos proceder de maneira muito simples, como em geral procedemos. O professor Rodrigo, ele terá, em média, 40 minutos para exposição aqui do tema, qual eu repito, né, a concepção de Deus no pragmaticismo de Charles Peirce, chaves para um diálogo filosófico teológico. E logo após a gente abre aqui o espaço para um diálogo com o professor Rodrigo, onde cada um diretamente pode abrir aqui a câmera, o microfone, né, e se dirigir ao nosso conferencista, ou, caso também desejam, podem escrever, seja um comentário aqui pelo chat, ou uma pergunta diretamente, que eu também farei esta mediação.
Então, depois do diálogo, nós teremos em torno de 30 minutos, né? De tal maneira que até as 21h30, mais ou menos, estaremos finalizando este nosso colóquio. Então, Rodrigo, muito obrigado desde já pela disponibilidade em trazer uma reflexão que ela é muito cara para o nosso estudo teológico, quer dizer, fazer um diálogo com uma filosofia, com a filosofia de um tratado sobre Deus, e faço votos, né, que seja uma conferência muito serena e muito rica, de grande enriquecimento para todos nós. Obrigado. E já, Rodrigo, passo a palavra para você. Muito obrigado, querido amigo Antônio. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença de todos, né, que estão aqui, agradecer o convite, né, intermediado pelo professor Antônio e né, da universidade, né, a Unisal, agradecer imensamente pelo convite. E a ideia, justamente como o Antônio muito bem introduziu, né, é a gente discutir sobre o viés aí do pragmaticismo de Peirce, a questão de Deus, né? E, assim, eu preparei com muito carinho para vocês um PPT, que agora eu vou compartilhar, tá bom? Eu acho que ele ajuda bastante no entendimento, né, de uma esfera muito abstrata dentro da filosofia peirciana, então eu vou compartilhar com vocês. Peço só que me avisem quando tiver compartilhado, Antônio, porque, né, eu perco a visão de vocês, né, na hora que eu começo a compartilhar. Então, Isso, está já está compartilhando? ok. Já está Perfeito. ok. Então, excelente. Eu vou colocar aqui o tempo para a gente poder obedecer o máximo possível aí o que foi combinado, né? 40 minutos, 45 no máximo. Antes de mais nada, eu coloco esses elementos biográficos aqui, porque eventualmente pode ter algum participante que não conhece, né, exatamente o filósofo em questão aqui que a gente vai trabalhar, né, o Charles Sanders Peirce, né? Ele nasceu em 1839, morreu em 1914, portanto pegou a virada do século, né? Uma temporalidade aí considerável de avanços, né, em diversas linhas, né, da história do pensamento humano e também até da história em geral, né? Ele era filho de um matemático. O doutorado dele foi em química, certo? E não em filosofia. Ele era, além disso, né, também matemático, físico, astrônomo e filósofo, né? Acima de tudo, considerava-se um lógico de profissão. Foi um dos primeiros filósofos, né, a tratarem no mundo moderno a questão da profissão de lógico mesmo, né? E aí vem a questão, né? Ele é muito conhecido como o pai, né, do chamado pragmatismo. Depois, né, ele acabou mudando o nome para pragmaticismo, para poder tornar um pouco mais clara a diferença do pensamento dele em relação ao que virou o pragmatismo depois, né, do que ele introduziu essa ideia no mundo filosófico, né? Também é muito conhecido por ser o pai da semiótica moderna, certo? Que não são vieses que a gente vai tratar aqui, nem pragmatismo propriamente dito, nem semiótica, mas sim a questão de Deus. É mais só para colocar que ele é muito conhecido por isso, né? E surge a pergunta introdutória disso tudo, né? Uma pessoa, um filósofo assim, teria algo a nos dizer sobre Deus? Como seria isso, né? Muitas pessoas, inclusive, acham estranho, né? Muitos comentadores, né, acham estranho essa faceta do pensamento dele. Já chamaram, inclusive, essa faceta do pensamento dele de o elefante branco da filosofia persiana, né? Porque, segundo esses comentadores, justamente esse pensamento que ele tem sobre Deus, essa teodiceia, poderíamos dizer, né, não se coaduna com o restante da sua filosofia, sobretudo com o pragmatismo, que é desnecessário dizer, né, não é uma posição com a qual eu concorde. Em uma outra ocasião a gente pode trabalhar essa dimensão, mas o que um filósofo como esse teria a nos dizer sobre Deus, né? Muita coisa. Eu introduzo, então, a questão por uma via que eu acho que vai ser profícua para nós, justamente por essa questão interdisciplinar que o Antônio trabalhou, né? Que o Antônio pediu para mim. É uma via na qual eu pretendo explorar os elementos da metafísica científica dele para poder chegar na questão de Deus.
Vocês vão entender isso conforme o caminho for percorrido, né, pela nossa conferência, depois para a gente dialogar. Então, eu inicio com uma afirmação que, de propósito, provavelmente vai ser ininteligível, né? Uma citação dele. Não creio que qualquer coisa, a menos que seja Deus, cumpre completamente a ideia do real. Essa é uma citação que eu escolhi de propósito para trazer justamente a dimensão do que nós temos que percorrer para chegar a uma correta compreensão da teodiceia persiana, né? Primeiro, a ideia de entender o que é esse conceito de real e como que depois ele associa esse pensamento, que é de natureza cósmica e não meramente epistemológica, associa Deus a esse conceito. Então, a ideia é que, no final, nós consigamos olhar para essa frase de novo com uma inteligibilidade dada pelo que a gente trabalhou aqui, ok? Essa é a proposta aí da nossa conferência. Para começar essa jornada, eu vou começar pela teoria das categorias, já de maturidade de Peirce, porque é a base com a qual a gente poderá entender esse realismo e depois a aplicação disso ao conceito de Deus. Então, vou procurar ser breve acerca disso, certo? Mas a ideia da teoria das categorias é justamente a forma como é possível reduzir a multiplicidade da experiência à unidade de um conceito. Peirce perseguiu isso ao longo de toda a sua vida. E quando ele estava mais ou menos numa certa maturidade de pensamento, em meados da sua carreira, ele assentou essa faceta das categorias que eu vou passar aqui, certo? Bem brevemente, que é a face fenomenológica das categorias. Então, ele chegou à conclusão de que existem 3 categorias que regem, primeiramente, por isso, face fenomenológica, a nossa experiência de mundo. Então, a gente começa da nossa experiência para depois ir para a realidade. Bem brevemente, essas 3 categorias ele chamou de primeira idade, segunda idade e terceira idade. Essas categorias são definidas conforme a experiência que nós podemos ter dela. Então, a gente começa trabalhando a experiência de primeira idade. Como essa experiência de primeira idade pode nos ajudar a entender a forma como as coisas aparecem para nós? Essa é a ideia. Então, a busca pela experiência de primeira idade são as experiências que não têm relação com outra coisa, experiências dotadas de frescor, de liberdade, de espontaneidade, ou seja, algo que a gente olha e é inevitável, olha, ou sente, ou experiencia, e que é inevitável ser como é. E aparece como nós, como se fosse uma coisa-prima, uma coisa primeira. Então, exemplos disso, a gente pode trabalhar só para, né, trazer um pensamento um pouco mais claro sobre isso. Por exemplo, a sensação de vermelho. Algo aparecer para nós como vermelho. Independente das causas, né, do que causa o vermelho, a sensação, o aparecer do vermelho para nós, é isso que está em xeque aqui. É um exemplo do que Peirce chamava de primeira idade. O vermelho não tem relação com outra coisa além da própria sensação de vermelho. É algo primo, fresco, tal como qualquer coisa que porta o vermelho, independente do seu aspecto singular ou até mesmo geral. É o aparecer disso. Um outro exemplo que a gente pode dar é a sensação, o sabor de algo. O sabor que nós sentimos de uma qualidade. A qualidade de sentir algo, como se fosse pela primeira vez. É um outro exemplo da primeira idade persiana. A experiência artística, a experiência na qual a gente tem diante de nós um conteúdo artístico sendo passado por algum tipo de apropriação sensorial. Trouxe aqui o exemplo da música. Quantas vezes, ouvindo música, a gente pode, inclusive, se perder, né? Dentro desse procedimento, né? Dessa apreciação estética. É algo com uma qualidade sui generis, única, inclusive polissêmica para cada um. E isso traz essa experiência dotada de frescor, dotada de aquilo que ele chamava de primeira idade, né? E a sensação de estar no presente. Sem olhar para o futuro, sem olhar para o passado, mas a mera presentidade. Sentir algo no presente. É um outro exemplo que a gente pode trazer da primeira idade persiana enquanto experiência fenomenológica. A experiência da segunda idade, por outro lado, é a experiência daquilo que envolve dualidade. Uma sensação de que algo outro existe para além do nosso eu,
para além do nosso ego. Isso é trazido pela experiência em momentos como, por exemplo, você tentar abrir uma porta. A experiência de dualidade ao tentar abrir uma porta, e ela se força contra você, por exemplo, quando você não tem, obviamente, a chave, certo? Um apito soando sem você esperar, a dualidade que isso envolve, a surpresa que isso envolve, causando inclusive um comportamento de reação. É algo que objeta você sem você esperar. Dual por natureza. É um outro exemplo de segundidade. A experiência da morte. A experiência na qual você não pode evitar essa sensação de não ter o que fazer com esse algo outro que ocorre. É uma sensação, uma experiência que se pode também chamar de segundidade dentro do pensamento persiano. O passado, da mesma forma que a primeira idade é o olhar para o presente, a segundidade, em termos fenomenológicos, é olhar para o passado. Por quê? Porque você nada pode fazer em relação ao passado. O passado é um fato consumado, que é um outro em relação a você. Claro que você pode usar o passado para refletir em relação ao futuro, você pode usar o passado como elemento psicológico e buscar isso como um trabalho de reflexão, só que a experiência do passado enquanto algo que você não pode mudar, portanto, algo outro em relação a você, é um exemplo da segundidade persiana. Por fim, a terceira idade. A terceira idade traz à tona as experiências que envolvem aprendizado, que envolvem pensamento, que envolve temporalidade, reflexão. Então, a gente tem como exemplo o próprio processo de aprendizagem, o próprio processo de adquirir um conhecimento envolvendo a temporalidade que isso leva, experiências de síntese, como, por exemplo, uma planta, né, que faz a síntese do espaço e do tempo em relação a um objeto real, que é um apartamento comprado, certo? É um exemplo de terceira idade, de mediação, algo que envolve mediação por natureza, e a experiência de futuro, tudo aquilo que envolve aquilo que você pode mediar, que você pode construir, que você pode crescer em termos de experiência temporal em relação ao futuro. Claro que esses são meros exemplos, né, que eu trouxe para tentar tornar o mais brevemente possível, claro, o conceito de fenomenologia em Peirce, abordando as 3 categorias. Para Peirce, essas 3 categorias esgotam a possibilidade de experiência. Não haveria uma quarta categoria. Para ele, se alguém encontrar uma quarta categoria, ela é redutível, melhor dizendo, a essas 3. E elas servem como base, pessoal, para a gente pensar a fundação do realismo radical de Peirce, que eu costumo, pedagogicamente, trazer em 3 passos. 3 grandes passos que levam a essa fundação do realismo radical persiano. Vamos percorrer cada um deles antes de aplicar a concepção de Deus, para que isso fique claro depois. O que significa adentrar a essa questão da fundação do realismo radical? É justamente a metafísica científica persiana, que é a via que eu escolhi para a gente abordar a questão de Deus, dentre muitas outras possíveis, ok? O primeiro passo envolve justamente uma ontologização das 3 categorias que a gente acabou de verificar do ponto de vista fenomenológico. Então, tal como aparece para nós, as categorias foram definidas como a gente acabou de ver. Só que, para Peirce, isso ocorre no mundo, independente da forma como aparece para nós. Na verdade, a forma como ela é no mundo real, como cada uma das categorias é no mundo real, é que justifica o fato de aparecerem para nós da maneira como a gente acabou de ver. Então, primeira idade, segunda idade e terceira idade possuem uma face ontológica que é a fundação da face fenomenológica. Então, a gente procura pela realidade de cada uma das categorias. O que é essa realidade? Como aparece no mundo? E como ela responde para o fato de que aparece para nós da forma como apareceu. A primeira idade, que aparecia para nós em termos de algo dotado de frescor, de novidade, de espontaneidade, aparece na realidade nas ocorrências onde você tem variedade. A variedade da natureza, por exemplo, que é algo devido... primeiro por quê? Porque é devido ao acaso. É um acaso que a variedade seja assim, segundo Peirce. Não há nada que determine que seja assim. No entanto, nós temos a grande variedade da natureza. Isso é primo, é primeiro, é dotado de frescor.
Portanto, se deve ao acaso, se deve a um princípio de frescor e novidade presente no próprio mundo, no real, e não simplesmente na forma como aparece para nós. A variedade do universo em todas as suas manifestações, por exemplo, o pôr do sol também, o nascer do sol, o mar, a sensação de que isso existe e é assim, dessa forma, sem explicação, exceto pelo acaso. As propriedades dos cristais, por que eles são assim? Alguém poderia justificar, há uma composição mecânica que leva a isso, mas por que teria que ser desse jeito? Para Percy ser atribuível ao acaso. Primeiro, são formas como a primeira idade se dá no mundo. A segunda idade, que aparece para nós na forma de experiência de dualidade, é o princípio da existência no mundo real. Por que o princípio da existência? Porque justamente existir é agir em relação a algo outro, é estar em oposição a algo outro. Então, uma forma que eu gosto de explicar isso para tentar tornar claro é, por exemplo, a ideia de você tomar uma maçã, por exemplo. Uma maçã, da mesma forma que a gente pode dizer que ela parece como algo outro para nós, existe um passo metafísico que Percy dá, que é, na ontologização, dizer a maçã também reage em relação a outra maçã. Podemos dar esse passo metafísico para além de dizer que reage somente a nós. Reagiria ela com outra maçã? Reagiria com outras maçãs? A resposta de Percy é sim, e é justamente nisso, né, que consiste o conceito de existência. A maçã existe porque ela reage, não só a nós, mas no mundo às outras coisas que a rodeiam também. Por fim, a realidade da terceira idade é trazida à tona pelas formas com as quais as leis, ou algo da natureza da regularidade, da natureza do pensamento e da ideia, aparecem no mundo. Por isso que ela rege, a terceira idade ontológica, rege a forma como a terceira idade fenomenológica aparece para nós, como experiências de mediação, envolvendo tempo, envolvendo tudo aquilo que é regular, e por isso eu posso aprender. Então, por exemplo, na lei que rege o ferver da água, certo? No nível do mar a 100 graus, ok? O fato de no mundo existir o próprio crescimento, por exemplo, de uma planta, que começa como semente e depois desenvolve-se uma planta, envolvendo a temporalidade e uma regularidade. Por exemplo, eu planto manga, nasce manga, e não uma outra coisa. Isso é regular, preditível, da natureza do pensamento no mundo, e não só para nós. Um outro exemplo que pode ser trazido, né, a regularidade das estações do ano, qualquer lei natural, o movimento dos planetas, tudo que envolve a regularidade, portanto, permite previsão para o futuro. Por isso que regula também a forma como aparece para nós no futuro. Essa é a faceta ontológica das categorias e, dentro do meu processo pedagógico, configura o primeiro passo em relação ao realismo radical de Peirce. É entendermos que existe no mundo 3 princípios: o princípio do acaso, o princípio da existência e o princípio da lei, respondendo sobre como tudo aparece e é redutível a algum tipo de conceito. Primeiro passo em relação à fundação do realismo radical. O segundo passo, muito importante, é aquilo que se chama idealismo objetivo dentro da metafísica científica do autor. É uma doutrina bem complicada, vou tentar resumir aqui o mais, né, brevemente possível, para tornar claro depois a aplicação ao conceito de Deus. É a ideia, pessoal, de que a mente é a substância primordial do universo. O que significa isso? Toda lei mecânica é derivada da lei da mente. Portanto, a lei da mente é o que explica não só a variedade, como também o crescimento, a evolução de toda a lei no mundo. É necessário que seja assim para Percy, porque o que precisa ser explicado é justamente a lei. Então, a lei nasce de um estado de criação, envolvendo um próprio conceito de mente que, para Percy, é ontológico também, se dá no mundo. Não é questão de cérebro humano, mentalidade humana, algo dependente do humano. Não. É algo que você tem no mundo. E em que consiste isso? Ou seja, é uma propriedade cósmica, presente no mundo. Em que consiste? Justamente na capacidade de adquirir hábitos. Tudo que é mental adquire hábitos. Ou seja, nasce no mundo por uma via do acaso,
possui uma existência e adquire hábitos conforme vai passando o tempo. É assim que se explica todo o nascimento de uma lei dentro da filosofia persiana. Essa propriedade de adquirir hábitos é cósmica e é virtual, ou seja, podemos buscar no mundo a forma como isso aparece para nós. E, portanto, traz como resultado o fato de que nós temos uma connaturalidade entre mente e matéria. Por quê? Porque a matéria, então, é o hábito arraigado ficando cada vez mais forte. Percy costumava dizer, a matéria é mente quase morta. Não totalmente morta, porque ainda há alguma coisa da natureza do mental nela, tanto que ela ainda existe e ainda adquire novos hábitos. Pode mudar de hábito, pode tornar um pêndulo crescendo para algo diferente, ou para para um processo de hábito indo para uma outra direção. Não há nada determinado dentro dessa filosofia persiana idealista, mas sim simplesmente uma regência. A mente é uma matéria primordial, mais primordial do que a matéria. E ele tem uma citação que torna isso um pouco, claro, na minha visão. A mente aparece no trabalho das abelhas, dos cristais, em todo mundo puramente físico. Ninguém pode negar que ela está lá, realmente ali, mais do que as cores, as formas dos objetos realmente se encontram. Então, é uma forma de pensar a mente para além do mundo humano, mas no universo, com propriedade cósmica. Isso funda, pessoal, 3 elementos muito importantes dentro da filosofia persiana que a gente só vai poder pincelar aqui. No nível ontológico, a ideia de que a mente é uma substância primordial funda o indeterminismo ontológico, ou seja, o fato de que eu não posso ter no mundo uma determinação absoluta. O princípio do acaso, o princípio do crescimento e da evolução existe no próprio mundo. E não é uma questão de simplesmente eu não sei explicar isso ainda. Não é uma questão meramente epistemológica. No nível epistemológico, funda o falibilismo, ou seja, a ideia de que, da mesma forma que no mundo não há determinismo absoluto, no meu conhecimento sobre o mundo eu também não posso rogar certeza absoluta de nada. E no nível cósmico é a adoção de que existe um princípio do acaso atuando no próprio mundo. Esse é o segundo passo em relação ao realismo radical de Peirce. E o terceiro e último é um passo que envolve a noção de contínuo, ou seja, uma doutrina que ele batizou de sinequismo, que é o quê? A doutrina que prevê que devemos tomar como contínua todas as coisas que estão no mundo. O que é esse contínuo? De novo, só vai dar para a gente pincelar, por razões temporais. Vou trazer aqui uma forma qual eu acho que pode tornar um pouco claro esse conceito, pegando a metáfora da linha, para a gente entender aonde Peirce quer chegar. Imaginem uma linha, um segmento de linha, para ser mais exato. Imagine que a gente quer pontuar essa linha com um ponto, ok? Traçar uma descontinuidade nessa linha. E que a gente pudesse fazer o seguinte, ao traçar o ponto na linha, dizer também de maneira arbitrária, porque o ponto é arbitrário, também de maneira arbitrária que os fins dessa linha, significando essa linha começa e essa linha termina aqui, poderiam se chamar de A e D, ok? Ora, o que acontece se a gente traça esse ponto e separa, em virtude de análise, essa linha em 2 segmentos separados pelo ponto? A gente tem essa situação aqui, ó. O primeiro segmento que eu separei um pouquinho para a esquerda e o outro depois para a direita, o primeiro segmento, a gente pode dizer que tem a terminação A e B, e o segundo segmento, uma vez que eu separei para análise, passa a ter 2 terminações também. Começa em C, termina em D. Ora, da onde surgiu esse C, sendo que era um ponto? Isso envolve a noção de continuidade de Peirce. A linha é um objeto contínuo. Quando você traça uma descontinuidade, você está arbitrariamente traçando um ponto. Nós devemos tomar o mundo como contínuo. Porque mesmo que você trace o ponto, o que acontece com a separação, que aqui na nossa metáfora traz B e C, na verdade o C surgindo do nada, advindo do próprio ponto, se você juntar isso novamente, o que você vai ter é a própria linha contínua, fundindo de novo B e C, no próprio ponto que existia antes, que foi arbitrário. Só que para Peirce, quando você funde o ponto novamente, você tem exatamente a mesma sequência. B e C vão continuar dentro do ponto nessa mesma ordem.
Isso parece ser uma loucura, né, do ponto de vista intuitivo, né? É uma coisa que é, inclusive, difícil de entender, mas é literalmente isso. Peirce acreditava na realidade dos infinitesimais. E o que é a realidade dos infinitesimais? É justamente conceber que o ponto contém partes. Diferente do que a maioria intuitivamente vai dizer que é o ponto, é uma arbitrariedade que não contém partes. Para ele, continha, e é justamente isso que configura o conceito de contínuo. O que é? É a conexão ininterrupta entre as partes. Você não tem o foco no ponto traçado em uma continuidade. Você tem, ao contrário, a fusão de todos os indivíduos no contínuo. O que importa é a linha, é a fusão dos indivíduos dado no mundo, e não as descontinuidades dos meros individuais. Para Peirce, o que vai reger sempre a generalidade. Esse princípio é muito importante porque ele tomava ele como a forma fundamental da realidade. Por que a realidade permite o surgimento de leis advindas de um processo criativo que inicia com o acaso, que está na variedade do mundo, mas que produz hábitos que podem vir a se tornar leis ao longo do tempo? Justamente o fato de que a forma fundamental da realidade é a continuidade. Por isso, as três categorias aparecem para nós como nós vimos no começo, e por isso que elas são assim na realidade. Portanto, as potencialidades são reais, o acaso é o responsável por isso. O processo de aquisição de hábito é real e está no mundo como uma tendência operativa, por isso que as leis nascem do próprio acaso, e elas são um modo de ser, uma terceiridade real no mundo e não uma coisa que simplesmente está na mente dos indivíduos para explicar algum tipo de causa e efeito no mundo. Para Peirce não é assim, isso está de fato no mundo. E esse é o terceiro passo em relação à fundação desse realismo, que agora nós podemos definir. O real, então, para Peirce, o que é? Citação. O real é aquilo que, cedo ou tarde, a informação e o raciocínio finalmente chegariam e que é, portanto, independente dos caprichos meus e seus. Ou, uma outra variante, um real é qualquer coisa que não é afetada pelas cognições que o homem tem acerca dele. Ou seja, o real está no mundo e responde pela regularidade existente no mundo, que acolhe, dentro dessa regularidade, a existência e o próprio princípio do acaso, não havendo determinação absoluta em nenhum momento. Isso independe do pensamento de qualquer um, da junção de várias pessoas pensando e até da totalidade das pessoas pensando. O real, então, seria aquilo que nós concordaríamos em termos epistemológicos se tempo suficiente nos fosse dado para deliberar. Nós concordaríamos que o real seria definido de uma certa forma que exprimiria a forma como de fato é no mundo e não só aquilo que nós temos de conhecimento no campo puramente epistemológico acerca de uma coisa. Tanto que ele pode dizer, fechando o conceito de realidade, né, que, de um lado, a realidade é independente, não necessariamente do pensamento em geral, mas somente do que você ou eu, ou qualquer número finito de homens possa pensar acerca dela. De outro lado, embora o objeto da opinião final dependa do que a opinião é, ainda assim, o que tal opinião é não depende do que você ou eu ou qualquer homem pensa. A nossa perversidade e a de outros pode até indefinidamente atrasar o estabelecimento da opinião. Pode até mesmo, concebivelmente, fazer com que uma proposição arbitrária seja aceita universalmente, enquanto a raça humana durar. Mesmo assim, isso não mudaria a natureza da única crença que resultaria da investigação carregada suficientemente longe. E se após a extinção da nossa raça, outra surgisse com as faculdades e a disposição para a investigação, aquela opinião verdadeira deve ser aquela que chegariam. Então, o que Peirce faz com isso? Peirce tira o conceito de realidade do mundo epistemológico dependente do ser humano e passa para um nível cósmico. Para um nível no qual a nossa missão é progredir de pensamento em pensamento, de descoberta em descoberta, até uma verdade que não podemos julgar absoluta em nenhum momento da nossa existência, mas com a qual, fosse dado tempo suficiente, concordaríamos no fim. Esse é o conceito de realidade. Precisamos seguir esse caminho até aqui, por quê? Porque agora as coisas vão começar a ficar claras em relação à concepção persiana de Deus.
Era necessário entender a realidade para a gente ver como ele aplica isso no pensamento dele sobre Deus. Dentro do pensamento persiano, os assuntos Deus, imortalidade e liberdade humana está dentro de uma parte da metafísica científica dele, chamada de psíquica ou religiosa. Essa metafísica psíquica é fundamentada pela ontologia, que a gente acabou de discutir, e serve de fundamentação para a física, que nós não vamos entrar aqui. E, por outro lado, depende das ciências normativas, estética, ética e lógica, e da fenomenologia. Por isso que nós estudamos a fenomenologia anteriormente, para poder entender tudo isso. Eu pulei as ciências normativas por razões temporais. Ok? Então, o pensamento persiano acerca de Deus está aqui, ó, nessa parte da metafísica estrutural dele. Nós vamos tratar de Deus. Para uma outra oportunidade, a gente pode trazer a questão da liberdade e da imortalidade do ser humano, ok? E para a gente pensar essa aplicação do real a Deus na filosofia persiana, a gente pode partir do seguinte princípio, dentre muitos outros que eu poderia seguir, né? O real e o cognoscível para Peirce são coextensivos. O que significa? Eu posso conhecer porque a regularidade é real. Acabamos de aprender isso, certo? A regularidade existe no mundo. Portanto, eu posso conhecer o que o mundo dá a mim conhecer, justamente porque a continuidade opera no mundo de maneira geral, acolhendo existência e acaso. Portanto, se Deus é real de alguma forma, e é essa a pergunta de Peirce, ele também vai ser cognoscível por experiência direta, ao eu olhar para o mundo, e não meramente pela razão lógica. Esse é o princípio que nos permite adentrar ao pensamento persiano acerca de Deus. E como que a gente pode tornar isso um pouco mais claro? Eu vou recorrer, bem brevemente, ao texto persiano, o qual todos, né, os estudiosos de Peirce têm em alta conta, certo? Que é o texto, o argumento negligenciado para a realidade de Deus. Não temos como explorar ele na sua completude, então vamos, dentro do tempo disponível, né, trazer o que é possível para a gente entender a aplicação. Para Peirce, existem 3 momentos dentro desse chamado argumento negligenciado. E por que ele é negligenciado? Porque, segundo Peirce, a maioria das pessoas vão buscar um pensamento sobre Deus calcado numa lógica dedutiva. E não é esse o caso para ele. Esses 3 momentos envolvem a ideia de que existe uma diferença entre argumento e argumentação. De modo que argumento é qualquer processo de pensamento que eu possa ter usando qualquer tipo de base, independente da sua regra determinada. E uma argumentação já é um processo de raciocínio que parte de premissas, né, determinadas e o máximo possível envolvendo uma argumentação lógica calcada na dedução. Não é esse o caminho que Peirce propõe. O primeiro momento, pessoal, então, é um momento no qual Peirce nos convida a olhar para o mundo de maneira desinteressada, tal como a gente olha com a ideia de primeiridade. É assim que ele traz o primeiro momento desse argumento negligenciado, que para ele recebia o nome de o argumento humilde. E a gente vai entender por que é humilde na citação. Há uma certa ocupação mental aprazível que, por não possuir nome distintivo, infiro que não seja tão comumente praticada quanto merece. De fato, é puro jogo. Ora, jogo é, todos sabemos, um exercício vívido das forças de alguém. O puro jogo não tem regras, exceto essa própria lei da liberdade. Não possui propósito a não ser a recreação. A ocupação, em particular, que quero dizer, critique Boucher dos universos, pode tomar ou a forma de contemplação estética ou aquela de construir castelos distantes, seja na Espanha ou dentro do próprio treino moral de alguém, ou aquela de considerar alguma maravilha em um dos universos, ou alguma conexão entre 2 dos 3, especulando acerca da sua causa. É esta última espécie, chamá-la aí no geral de devaneio, o termo em inglês é amusement, tá bom? Que eu particularmente recomendo porque florescerá em tempo no argumento negligenciado. Então, esse primeiro movimento do argumento é: olha para o mundo desinteressadamente e comece a jogar como se você tivesse... Comece esse processo de amusement, né, de devaneio criativo, olhando para o mundo, olhando como as coisas se conectam dentro de
de um quadro qualquer que você vai escolher. Isso daqui, esse movimento, pessoal, é um movimento que é único, né? Que as pessoas vão escolher dentro do seu próprio caminho. Essa indicação aqui é uma mera indicação. Olhe para o mundo e comece esse processo. E você vai, em algum momento desse jogo livre, desse processo de amusement despropositado, chegar a percepções heurísticas, criativas, que vão trazer para você o seguinte: a ideia de que é possível haver um Deus que está por detrás de tudo isso. Ele é humilde por isso, entende? Não é um argumento lógico, não é um argumento necessário, é simplesmente dizer que nesse processo de amusement a ideia de Deus vai aparecer. Vai aparecer porque você vai perceber alguma coisa que vai te chamar a atenção dentro desse processo que faz o link com o segundo movimento. O segundo movimento é, de fato, o argumento negligenciado. Por quê? Vamos ver segundo o próprio Peirce. Deixa o devaneador, por exemplo, depois de bem apreciar, em sua extensão e profundidade, a inefável variedade de cada universo, ou seja, cada um dos 3 princípios das categorias que aparecem para nós, voltar-se atrás fenômenos que, em cada um deles, são da natureza de homogeneidades de conectividade. E que espetáculo se desdobrará das especulações sobre as homogeneidades de cada universo, o devaneador passará naturalmente à consideração de homogeneidades e conexões entre 2 universos diferentes, ou todos os 3. Ou seja, ele vai se maravilhar por ver as conexões que surgem. Especialmente neles, todos encontramos um tipo de ocorrência, aquela do crescimento. Ela mesma consistindo nas homogeneidades de partes pequenas, ou seja, o contínuo que nós estudamos. No crescimento também encontramos que os 3 universos conspiram. E um traço universal disso é a preparação para estágios tardios em estágios mais precoces. Esse é uma espécime de certas linhas de reflexão que inevitavelmente sugerirão a hipótese da realidade de Deus. Então, novamente aqui, não é um argumento dedutivo, uma argumentação dedutiva, para ser mais exato, mas sim um argumento, um processo de pensamento que diz: depois que você fizer o processo de amusement de maneira, digamos, heurística e despropositada, em algum momento você vai reconhecer que a hipótese de Deus é atrativa. Mas, entretanto, seja como for, no puro jogo do devaneio, a ideia da verdade de Deus deverá ser certamente considerada, mais cedo ou mais tarde, como uma fantasia atraente que o devaneador desenvolverá de várias maneiras. Quanto mais a pondere, mais ele encontrará resposta em cada parte de sua mente, pela sua beleza, por suprir um ideal de vida e pela sua explicação ser plausível. Então, esse movimento, segundo movimento, é o argumento negligenciado porque não querem, segundo Peirce, olhar para isso por não ser de natureza dedutiva. Mas ela nos coloca a pensar um Deus que surge como hipótese no próprio processo cósmico e na nossa própria forma de olhar para esse processo cósmico. Então, isso é uma especulação, um argumento de natureza não necessária, objetivamente vaga, porque você não está atribuindo elementos absolutos à noção de Deus, e, para Peirce, é o resultado do processo do argumento humilde, do processo de amusement, que traz a ideia de que um Deus hipotético é atraente, responde pelo crescimento, responde pelo propósito dos estágios contínuos que nós vemos no mundo, e pode ser hipoteticamente dito que ele é o criador dos 3 universos da experiência, aos quais vemos que tem conexões dentro do primeiro e segundo movimento. Essa hipótese de Deus, então, é um convite, não é um argumento dedutivo. Ele convida o quê? Que a gente permaneça num processo de inquirição, permaneçamos olhando para o mundo e vendo se essa ideia atrativa continua assim e o que fazer com ela. Só que ela tem um aspecto fundamental, afeta a conduta. Justamente por isso, a ideia é atrativa, ela responde por um ideal e as pessoas que se veem seduzidas por essa hipótese têm a tendência de modular a sua conduta porque essa ideia é bela. Esse é o pensamento de Peirce, que na verdade tem uma fundamentação nas suas ciências normativas, mas não vem a caso aqui estudar. E ela gera o seguinte: qualquer homem normal que considere os 3 universos à luz da hipótese da realidade de Deus e persiga essa linha de reflexão com singeleza
científica de coração, virá a ser excitado nas profundezas de sua natureza pela beleza da ideia e pela sua augusta praticidade, mesmo a ponto de amar e adorar sinceramente seu Deus, estritamente hipotético, e de desejar, sobre todas as coisas, moldar toda a conduta da vida e todas as fontes de ação em conformidade com aquela hipótese. Agora, estar deliberado e completamente preparado para moldar a conduta em conformidade com a proposição não é nem mais nem menos do que o estado mental chamado de acreditar. Portanto, fundamenta a ideia de acreditar na hipótese desse Deus, mesmo sendo uma hipótese. E, por fim, traz o terceiro movimento à tona, que é, já que essa ideia, né, essa hipótese da realidade de Deus, ao eu olhar para o mundo, é atraente, o que fazer com ela? O terceiro movimento consiste justamente no fato de que você deve, para ser coerente, fazer um estudo de metodêutica ao longo do seu processo de vida e ao longo da própria comunidade. É onde a gente tem a noção social do próprio conceito de Deus persiano, né? Ou seja, parte da ideia de que o estudante, aplicando os próprios hábitos treinados de pesquisa, a arte da análise lógica, compara o processo de pensamento do devaneador sobre os três universos com certas partes do seu trabalho de descoberta científica. E encontra que o argumento humilde não é nada a não ser uma instância do primeiro estágio de todo esse trabalho, o estágio de observar os fatos, de rearranjá-los de modo variegado e de ponderá-los até que, por suas reações com os resultados da experiência científica prévia, haja evoluído, como dizem os químicos, uma hipótese aplicativa. O que Peirce está querendo dizer com isso nesse terceiro e último movimento? O processo metodológico de inquirição, que envolve a ideia de você formular uma hipótese, que ele chamava de abdução, processo de pensamento abdutivo, deduzir as consequências e ir investigar, né, deduzir as consequências pela dedução, pelo processo dedutivo, e ir investigar no mundo pelo princípio da indução, ou seja, verificar se o mundo responde àquilo que a hipótese prefigurou como mera hipótese, ou seja, a hipótese não vai deixar de ser hipótese a menos que o processo indutivo diga que as consequências necessárias ocorrem de fato no mundo. Ora, esse processo é justamente o processo que a gente deve perseguir com foco na abdução, porque ela é coadunada com o fato de que, para percepcionar Deus no mundo, por meio do processo de Mills e depois do argumento negligenciado, a abdução é mais indicada, porque é um poder divinatório de encontrar conexões explicativas em algo que ainda não está exatamente explicado, calcada no nosso instinto, por assim ser, e que explica a evolução do nosso conhecimento coadunado com a evolução do cosmos. Ou seja, eu posso abduzir, ou seja, ter uma hipótese explicativa sobre algo no mundo, como, por exemplo, há um Deus hipotético que pode explicar a origem e evolução dos três universos da experiência, primeira idade, segunda idade, terceira idade, porque o meu instinto, o meu poder divinatório é também um processo evolucionário. Ok? Então, esse último passo do pensamento persiano traz a ideia estritamente científica e, portanto, filosófica, provas lógicas parciais para justificar a hipótese da realidade de Deus. Mas o argumento negligenciado como segundo momento, junto com o argumento humilde que faz ele aparecer, é o foco principal da ideia persiana de um Deus que aparece no mundo e é coadunado com o próprio processo cósmico. Para finalizar, eu gostaria de trazer as consequências, que já está dando aqui o nosso tempo, né? Tem 5 minutinhos pela minha contagem. Isso traz que os três movimentos que a gente estudou no argumento negligenciado, junto com aquilo que a gente apreciou bem brevemente sobre a fenomenologia e o conceito de realidade trazido à tona pela ontologização das três categorias, traz o seguinte quadro, pessoal. Se a gente for pensar o processo cósmico como um processo que teve um começo e um fim, a ideia persiana é que há um vetor, uma espécie de evolução elíptica. Eu digo elíptica porque é uma metáfora que ele mesmo... Metáfora não, né? Um exemplo que ele mesmo usa, que é a ideia que se você traçar a elipse dentro, no interior das assíntodas, ela nunca vai tocar as assíntodas, ou seja, nunca vai haver nessa figura geométrica um toque no começo absoluto, nem no fim absoluto. E essa ideia ajuda ele a trazer
à tona algumas características do processo cósmico e da forma como ele pensava em Deus. Esse vetor, que é o vetor de que o mundo surge, o cosmos surge, de um ponto no infinito passado, onde reinava o caos absoluto como primeiridades e possibilidades absolutas ainda não exatamente existentes e ainda não exatamente regulares, surgiu nesse ponto no indefinido passado e se dirige a um ponto que seria o infinito futuro, lembrando que nós nunca chegaremos nem ao infinito futuro, nem ao infinito passado, para dizer como é exatamente, mas esse vetor de crescimento envolve o próprio crescimento, a mudança pela própria lei da mente, ou seja, pela ideia de que a mente sendo substância primordial, desde a sua nascente no caos e na indeterminação absoluta do começo, vai se tornando existente e regular, mas ao mesmo tempo continua sendo criativa, nascendo com as novidades da variedade do mundo e evoluindo para aquilo que idealmente seria um enriquecimento absoluto. Portanto, ele pode dizer: o ponto inicial do universo, Deus, o Criador, é o absoluto primeiro. O término do universo, Deus completamente revelado, é o absoluto segundo. Qualquer estado do universo em um ponto mensurável do tempo, ou seja, qualquer momento aqui no meio, entre esses dois pontos do tempo, é o terceiro, ou seja, o momento em que estamos no processo de inquirição, pensando agora, por exemplo, sobre as categorias e sobre Deus. Isso é um movimento que ocorre no mundo. E ocorre no mundo por quê? Porque existe um processo evolucionário, como a gente acabou de ver nesse vetor, que abarca o acaso como um princípio de variedade e primeiridade no mundo, abarca também uma ação que a gente pode chamar de anancástica, né, no sentido de ticástica é no sentido de que envolve o acaso, anancástica que envolve necessidade, ele trouxe os termos do grego, né? Envolve a regularidade, que não pode ser meramente mecânica e por isso exige um outro tipo de visão sobre a evolução. Não é a ticástica, não é a anancástica, e sim uma coisa que o Peirce trouxe à tona pela força da ação do hábito. Ou seja, já que existe o processo de aquisição de hábitos, o que pode gerar essa evolução é um princípio que Peirce chamou de amor evolucionário, que ele atrela à própria concepção de Deus dele. Então, esse amor evolucionário, a ideia de que o movimento do amor é circular, em um mesmo impulso, projetando as criações até a independência e trazendo as harmonias, ou seja, o amor reconhece germes de amabilidade no ódio e gradualmente aquece-o para a vida e torna-o amável. Isso, quando aplicado para o fato de que a mente é a substância primordial, ou seja, as ideias que nascem na liberdade e depois adquirem eventualmente a regularidade, por afinidade, é trazida à tona, é possível, é causada pelo próprio processo do amor evolucionário como regente de todo o vetor que a gente acabou de estudar. E isso é confundido com o próprio conceito de Deus. Ou seja, é um princípio cósmico que causa as coisas a serem. Ela causa a relação porque envolve a ideia de que o amor aglutina ideias afins, e é isso que faz surgir um hábito. E mais ainda, isso ocorre porque esse processo envolve a noção de propósito. Ou seja, é proposital que o mundo esteja evoluindo para uma razoabilidade cada vez maior. E isso existe justamente porque é coadunado com a ideia de Deus. Então, qual é o propósito de Deus ou desse processo cósmico de amor evolucionário? É justamente desenvolver uma ideia a ponto de torná-la razoável. Isso nos traz, então, ao quadro final, que é a conclusão. Refletir sobre Deus dentro da filosofia persiana envolve, nessa rota que eu trouxe para a gente, pensar a realidade primeiro do mundo, do cosmos, entender que isso é trazido para Peirce em conjunto com a ideia de Deus, no próprio processo evolucionário, e entender que, do ponto de vista epistemológico, qualquer esforço de definição que a gente tem em relação a Deus não passa de um pêndulo, no qual a gente tem afirmações vagas ocorrendo, partindo do fato de que a ideia de Deus, a hipótese de Deus, é quase que indubitável, porque ela surge de maneira natural, segundo Peirce, pelo processo de olhar para o próprio mundo de maneira, começando pelo Milsman e depois reconhecendo o argumento humilde, e cada vez que a gente tenta definir
mais e mais o conceito de Deus, mais a gente vê que se afasta de precisão, mas ao mesmo tempo continua valendo como uma forma vaga possível de se pensar o Deus no longo caminho, que vai do vetor, que em algum momento pode chegar a uma conclusão verdadeira. Essa é a ideia persiana que permite que ele, por fim, que a gente possa, por fim, trazer algumas características desse Deus. Ele é um Deus antropomórfico, certo? Porque a gente consegue pensar nele trazendo categorias humanas, como a gente acabou de fazer. É cosmomórfico também, porque está coadunado com a própria evolução do cosmos. É objetivamente vago e indeterminado, porque o próprio cosmos é assim, portanto, Deus também teria que ser, no pensamento persiano. Curiosamente, é imanente e transcendente, ou seja, ele está no mundo porque configura o próprio processo evolutivo, mas ao mesmo tempo transcende, porque ele é a causa disso. Não tem como a gente abordar por razões temporais, mas também é pessoal, porque para Peirce o elemento pessoal, a personalidade, não é algo voltado para o ser humano como muita gente poderia pensar, mas simplesmente o fato de que há coordenação nos hábitos. Se houver coordenação propositada em hábitos adquiridos, estamos falando de pessoalidade. Portanto, o Deus persiano também é pessoal. Ele é criativo porque o propósito dele é justamente trazer na criação o processo evolucionário da evolução, certo? Ele cria para depois tornar razoável. Faz isso porque ele é amoroso, pelo princípio do amor evolucionário, e para nós acaba se tornando uma crença instintiva, porque basta olhar para o mundo para você simplesmente ter a atratividade da hipótese de Deus, mas é uma hipótese que precisa da inquirição. E, por fim, tem caráter pragmático, ou seja, afeta a nossa conduta. Afeta a forma como nós, uma vez que admitimos a hipótese, agimos no mundo em relação à beleza dessa ideia. Espero que, agora sim, eu concluo trazendo a mesma frase do início, né? Não creio que qualquer coisa, a menos que seja Deus, cumpre completamente a ideia do real. A minha esperança é que, dentro desse escopo que a gente trouxe aqui, seja possível agora vocês olharem para essa frase e entender, né, dentro do possível, do que a gente conversou, por que real e Deus aqui, dentro desse processo evolucionário, são basicamente uma e mesma coisa. Por isso que só ele poderia completar no infinito long run, né, aquilo que Peirce entendia por Deus. É isso. Passei 5 minutinhos, peço aí desculpas para vocês. Espero que tenham apreciado. Olá, professor Rodrigo, obrigado pela bela exposição e tão profunda exposição, argumentação acerca da concepção de Deus em Charles Sanders Peirce. Ficou muito claro toda a base fenomenológica, né, principalmente ali traçada nas 3 categorias, primeira idade, segunda idade e terceira idade, onde é possível entender, né, o real em Peirce e tudo aquilo que se desdobra principalmente nas outras perspectivas de Peirce para a própria compreensão de Deus, né, que é uma compreensão, claro, dentro do universo filosófico, da própria fenomenologia peirciana, há uma concepção de Deus e que se choca profundamente com uma concepção de Deus propriamente cristã, né? Até na relação do próprio do cosmos, ou concluindo agora a sua exposição, né, a questão de uma atração, de um instinto que provoca esta hipótese, então, chamada Deus, ou atribuída a Deus. Claro que é uma exposição que ela pressupõe minimamente um quadro geral do pensamento ou das categorias peircianas para entender este Deus, dentro das diversas categorias que você ali apresentou, mas que, de certa forma, nos deu uma base para entender e como situar este Deus no todo do universo peirciano. Eu faço ideia, viu, professor Rodrigo, do esforço, tamanho, como você logo no início da exposição deixou muito claro, que para muitos teóricos ou conhecedores, né, do pensamento de Charles Sanders Peirce, isso parece ser uma ilha, algo parece desconectado do todo do seu pensamento,
mas que quando você apresenta, trazendo a partir da fenomenologia essas categorias, é possível nós compreendermos, né, este Deus nessa perspectiva filosófica. Então, agradeço principalmente pela a maneira didática como apresentou a temática, né, dando uma base para depois entrarmos ali. E, claro, o final ele é muito convidativo para fazermos uma contraposição à concepção de Deus, e uma concepção de Deus na perspectiva cristã. Tá bom? Eu teria aqui bom, isso aqui é um comentário, claro, em forma de síntese, mas eu vou abrir, então, professor, mais uma vez agradeço pela profundidade, e vou abrir aqui o espaço para o diálogo, né, com os nossos participantes, para que diretamente, pelo menos eu olhei aqui no chat, eu não vi nenhuma manifestação, então eu abro diretamente aqui o espaço para o diálogo. E fiquem muito à vontade para se dirigirem ao professor Rodrigo. Então, o Aguinaldo já levantou a mão aqui, pediu a palavra. Então, Aguinaldo, por favor. Toda vez que eu vejo um professor falar, e confesso que tenho alguma dificuldade de percepção, mas eu gostaria que você pudesse traçar um pensamento, se é que existe possibilidade, na questão das categorias da experiência, ali que o senhor falou, da primeira idade, secundaridade e da terceira idade, um processo evangelizador, um processo que leva ao conhecimento de Deus. Como é que eu consigo perceber essa caminhada que Peirce fala? Muito bom. Bom, primeiramente, obrigado pela pergunta, Aguinaldo. Sim, existe esse paralelo, é muito bem percepcionado por você, né? Na verdade, é a fonte, as categorias são a fonte de onde emanam todo o pensamento que a gente pode ter acerca da filosofia de Peirce, inclusive sobre a forma como ele pensa Deus. Então, a fenomenologia, como a gente pôde ver brevemente, que traz à tona a ideia de como as coisas aparecem para nós no mundo, por primeira idade, ou seja, por alguma coisa de natureza fresca, por alguma nova, né, espontânea, alguma coisa de natureza dual, ou alguma coisa de natureza da mediação, para Peirce são as formas como a gente pode percepcionar qualquer coisa, incluindo Deus. Então, dentro desse processo, né, de ser o evangelizador, qualquer pessoa que entre em contato com Deus, por exemplo, dentro da perspectiva cristã, no próprio processo de oração, no próprio processo de estar no mundo, ou estar numa prática religiosa em algum momento, né, do seu caminho, vai acontecer de uma dessas três formas. Ou ele vai experimentar ou dar a experimentar alguma coisa de natureza primeira, alguma coisa de natureza criativa e espontânea, ou vai ser um choque com alguma coisa dual, outra que ele vai ter que mediar, ou vai ser o próprio processo de mediação que ocorre na vida do indivíduo, inclusive pela própria ação do Deus. Então, por exemplo, a participação do indivíduo para com Deus, ou do Deus para com o indivíduo, dentro de uma perspectiva religiosa, é coadunada pelas três categorias, porque vai envolver essas três formas. Tanto faz se é uma via ativa ou uma via passiva. Na minha visão, o papel dessas três categorias é um papel fundador, é um papel originário, né? Então, vai estar por detrás de toda e qualquer forma de estar em relação com o próprio Deus, por exemplo, dentro de uma prática religiosa específica. Não sei se eu fui claro e se eu respondi sua Sim, só para fechar aqui o raciocínio. Se eu percorro esse caminho, ou se ele percorreu esse caminho, por que continua tratando Deus como hipótese? Muito boa. Essa é uma excelente pergunta que, na verdade, como eu posso dizer? Ela vai trazer à tona algumas questões polêmicas, né? E isso é muito bom porque é justamente esse o papel do debate. Peirce pretende que o Deus sobre o qual ele fala fique no âmbito do estritamente científico. É essa a razão. É por isso que está lá dentro. Quando eu mostrei o quadro, vocês viram que dentro da estrutura está dentro da metafísica científica,
certo? E por que que isso é assim? Porque Peirce quer manter estrito dentro dessa esfera, ou seja, eu preciso ter como falar sobre isso e apontar no mundo as evidências que mostram do porquê eu estou falando assim. Então, ele precisa manter nessa circunscrição, dizendo que esse Deus é hipotético, por quê? Porque ele é o próprio processo evolutivo, portanto, quando você aponta para lá, quando você olha para essa regularidade, você já pode perceber que é Deus, mas atribuir a isso o nome Deus é um passo de natureza determinada. Lembra que a gente viu que é vago? Toda vez que eu tento denominar, definir a questão, por exemplo, dizendo que esse processo chama Deus, é permitido porque Deus é um termo vernáculo e todo mundo vai entender, certo? Porém, é um passo que estaria fora do âmbito científico se eu não pudesse apontar. Então, eu digo Deus, mas digo, ó, esse passo que eu estou dando, que é uma digamos assim, uma permissão, é possível simplesmente porque eu posso apontar para o mundo e dizer, é possível nomear Deus esse real. Então, o foco não está no nome, o foco está no real. Ok? Isso tem que ficar muito claro, porque senão a gente cairia no nominalismo nada mais longe do que o pensamento persiano. Mas o fato de ser estritamente científico, ele quer manter assim, porque para ele é um critério. Eu preciso olhar para o mundo e apontar. Eu não posso simplesmente dizer sem essas credenciais científicas, porque senão eu não vou estar fazendo filosofia. E sim uma outra coisa. E ele não queria seguir esse caminho nesses escritos filosóficos. É claro que, só para concluir, Peirce tinha uma prática religiosa. Ele pertencia à igreja episcopal, certo? Então, ele, não vamos dizer que ele era um praticante, mas, né, um assíduo praticante, mas ele pertencia. Então, além disso, ele tinha prática religiosa, mas aqui ele estava fazendo filosofia e circunscreveu ao aspecto científico. É por isso que permanece uma hipótese. E um último ponto, que agora eu lembrei, muito importante também. E tem uma outra razão, que é não só a questão da circunscrição. Lembra lá? Eu não posso rogar certeza absoluta de nada. Há um indeterminismo ontológico por detrás. E isso tem que ser assim dentro do vetor. Ou seja, dentro do processo do absoluto começo para o absoluto fim. Então, dizer absolutamente isso é uma coisa que Peirce não faria por princípio filosófico. Obrigado. Nada. Quer dizer, Rodrigo, bom, tem uma mão aqui, mas só um comentário muito breve, deixa eu localizar aqui, é o Fábio, tá? Que logo irá apresentar, mas só para complementar, essa pergunta do Agnaldo, de fato, ela faz total sentido, mas compreendendo, desculpa, todo esse universo fenomenológico de uma própria hipótese, do qual você acabou de falar, está dentro de uma metafísica científica, que não há total certeza. Quer dizer, Deus, quer dizer, dentro dessa ideia, só pode também ser tratado como uma hipótese, tratado como uma hipótese. E muito curioso, porque ouvindo você falar de tudo isso, que a concepção Deus, ou este Deus persiano, é uma ideia necessária para a própria ideia de realidade. Eu digo, dentro de toda essa construção metafísica de Peirce, do qual, ou seja, retomando o que eu estou falando, Deus é uma ideia que ela é necessária para a própria ideia de realidade do próprio Peirce. E que se justifica essa categoria, vamos tratar como uma categoria hipotética ou como hipótese, porque regido, né, por toda essa concepção peirciana. E isso chama muito atenção, porque a gente pode fazer um contraponto com isso aqui, com outras perspectivas metafísicas ou da filosofia, inclusive transcendental de Kant. Quer dizer, você não está falando de um Deus numa concepção aqui de uma ideia de razão pura, mas você está falando de Deus que é necessário para a própria ideia de real ou de uma realidade. E por isso que esse Deus ele se faz necessário, quer dizer, dentro de toda essa construção, e ao mesmo tempo, esse Deus que se faz necessário para compreender a ideia de real, ao mesmo tempo é um Deus que ele só pode ser hipotético. Pelo menos isso. É muito, muito bem colocado. E é interessante, só um ponto para estabelecer uma ponte, né? Que a ideia também é estabelecer pontes, né? Então, a questão além disso,
ele deve permanecer uma hipótese, certo? Em termos de pensamento sobre ele, mas para fins práticos, o fato de que ele é uma ideia irresistível e calcada na nossa própria instintividade, segundo Peirce, permite com que, dentro do processo prático de adesão, estejamos perfeitamente justificados em moldar a nossa conduta na prática, ou seja, realmente agir no mundo como essa hipótese sendo verdadeira. Então, a gente não precisa necessariamente colocar o acento, né, no conceito de hipótese da realidade de Deus. Mas, por exemplo, podemos ir para o mundo da conduta, né, onde propriamente se encontra o pragmaticismo, e dizer, é possível, e estamos justificados por todo esse pensamento que a gente acabou de fazer, em agir praticamente no mundo como essa ideia sendo, essa hipótese sendo totalmente real e digna de adesão pela sua beleza e pelo fato de que supre um ideal de conduta nosso. Isso é muito importante porque estabelece uma ponte, por exemplo, com a própria noção cristã da prática do amor. Eu vou estar fazendo o que ao fazer isso? Praticando justamente o princípio coadunante do amor que produz as regularidades. Seria essa a ideia. Obrigado. Então, professor Rodrigo, eu vou passar aqui para o Fábio, que pediu a palavra. Bom, Fábio. Pode falar, Fábio. Estamos ouvindo. Aliás, Boa noite a Fábio, todos. agora sim, eu estou identificando. É Fábio, nome civil, porém Frei Agostinho. Isso. Boa noite. Eu tenho duas perguntas em uma. Primeiro, como que a concepção de Deus, de Peirce, ela se relaciona com as outras concepções tradicionais de Deus e como esta visão de Deus se relaciona com com a visão sobre a religião e a espiritualidade. Bom, muito obrigado, Fábio, pela pergunta. Inclusive, é uma oportunidade para eu aqui colocar novamente o meu slide, porque essa pergunta que você fez é tão importante, Fábio, que ela, de fato, estava, inclusive, no meu projeto, só que, por razões temporais, não dá muito para trabalhar, né? Então, eu ia mostrar esse último slide, então eu vou aproveitá-lo para responder sua pergunta, né? Não esgota todas as possibilidades de pensamento, né? Tradicionais sobre a questão dele, mas traz alguns pontos principais que a gente pode utilizar nesse diálogo, que seria o seguinte, né? Até ia convidar para uma próxima oportunidade, né? Por essas mesmas razões temporais. Tudo que a gente falou sobre Peirce permitiria pensar que essas três, por exemplo, formas tradicionais, ou não tão tradicionais, dependendo da concepção, né? Acerca de Deus, fossem aplicadas a ele. Então, por exemplo, seria possível dizer que Peirce é uma espécie de panteísta, depois de tudo que a gente estudou aqui, mesmo que tenha sido breve? Sim, pode, porque o próprio processo evolucionário, como a gente viu, é atrelado ao conceito de Deus. Então, Deus é o próprio processo evolucionário de crescimento que carrega em si o acaso e a necessidade em prol de um princípio, né, de coadunação, de um princípio de a aglutinação de ideias afins, que é o amor evolucionário. Ele é esse próprio processo, de modo que poderia ser dito que o próprio Deus está em crescimento, que é uma outra polêmica aí dentro do pensamento persiano, não dá para a gente abordar, mas poderia ser dito isso, o que nos permitiria dizer que Peirce seria uma espécie de panteísta, ou seja, Deus e mundo seriam mais ou menos uma coisa só. Mas é possível dizer que ele é um teísta? Sim, também poderia ser dito isso. Por exemplo, quando a gente pensa na noção de pessoalidade do próprio Deus, como eu expliquei bem brevemente, ele é coordenado por um princípio proposital, que é o desenvolver razoável de uma ideia, ou de todas as ideias que surgem ao longo do vetor, certo? Então, poderia ser dito que Peirce é uma espécie de teísta? Sim, poderia ser dito também. E poderia ser dito que Peirce é um panenteísta, que é uma concepção que diz que, ao mesmo tempo que o Deus está em evolução, tal como o mundo, também o transcende, né? Para além do próprio mundo. Então, tem essa palavra, né? Esse pensamento, né? Sobre a questão de como você pode pensar Deus, que é chamado de panenteísmo, que também poderia ser dito que o Peirce tem. O que eu gostaria de dizer é que, curiosamente, Peirce se auto-intitula um teísta. Olha só que interessante.
Poderia ser dito que ele é um panteísta, muitos dizem que ele é um precursor do panenteísmo, mas ele mesmo diz de si mesmo que ele é um teísta. E ele é um teísta justamente porque, para ele, o fato de haver a continuidade real no mundo implica que o próprio Deus, sendo a coordenação disso, é pessoal também. E uma vez que ele é pessoal também, ele pode aderir a essa concepção, mesmo estando estritamente hipotética, né, dentro do que a gente conversou, ou na praticidade dentro do pragmatismo, ele pode aderir. Então, ele falou que ele era um teísta. Ou seja, justamente pelo fato de que, dentro do pensamento persiano, qualquer forma de você pensar e definir esse Deus vai entrar dentro de uma possibilidade, só que vaga. Por que possibilidade vaga? Porque a vagueza é uma propriedade do cosmos também, e não só da nossa mente. Então, só para, né, tentar tornar isso um pouco mais claro, o que é o vago? O vago, em termos lógicos, é aquilo que o princípio do terceiro excluído não se aplica. Isso é o vago. Certo? Ou seja, eu posso predicar qualquer coisa, mesmo predicados contrários, e vai fazer sentido de um objeto vago, justamente porque ele não tem a determinação absoluta em nenhum momento. Ora, isso é exatamente a forma como ele pensa Deus. Porque não há essa determinação, e sim um processo de crescimento evolutivo, que é o próprio processo evolucionário, certo? Eu não vou ter essa determinação. Só que eu tenho o propósito, eu tenho a coordenação. Portanto, o teísmo seria o mais indicado aí para se pensar Peirce, embora os outros dois existam também. Essa é a minha resposta para a primeira pergunta. Não sei se, né, cheguei ao que você gostaria. E a segunda pergunta que você fez, só para eu lembrar, você poderia repeti-la para mim, por favor, Fábio? Como que essa concepção de Deus, de Peirce, ela se relaciona com a sua visão de religião e espiritualidade? A visão de Peirce, só para eu entender se sua, a própria De visão dele de Peirce. religião e espiritualidade? Tá, Isso. entendi. Tá. Então, como eu afirmei, né, o Peirce, ele tinha apesar de ser, né, como eu disse lá no começo, eu fiz questão de colocar isso, químico, astrônomo, lógico, entendeu? Tudo menos, né? Ele tinha uma prática constante de buscar a espiritualidade, eu tomo essa liberdade, né, de dizer isso, buscar a espiritualidade na própria prática científica. Então, para Peirce, a perseguição da metodologia científica para, sempre que possível, tornar mais razoável alguma compreensão relacionada ao que acontece no cosmos, isso era uma prática espiritual para ele. E ele coadunava com a própria noção de Deus. Então, o que ele dizia isso, né? Você estudar a ciência, você percorrer o caminho científico, é justamente percorrer os propósitos de Deus. Ele falava assim, essa frase é dele, entendeu? Você persegue os caminhos científicos, você está perseguindo os propósitos. Ou seja, o que é a ciência? O que é a prática das ciências que envolvem trazer o conhecimento ao mundo? É justamente tentar entrar e conhecer os pensamentos e os propósitos de Deus. Ele dizia exatamente isso. Então, está perfeitamente coagunado, não só na prática científica, que eu diria que é onde ele mais praticava a questão da espiritualidade, mas também na própria prática religiosa dele, quando ele vinha aí a praticar. Ele anotava justamente dentro do processo que ele tinha como próprio propósito dele como pessoa. Seria isso. Bom, Fábio, Frei Agostinho, obrigado pela tão boa questão, viu, professor Rodrigo? Que, de fato, tratar de Deus quase que necessariamente implica, né, um corpo, seja doutrinal ou de espiritualidade, bem como o Fábio ali apresentou, ou até de uma religião, enquanto algo constitutivo, né? É curioso, porque em Peirce, volta do que posso frisar aqui o que você muito bem acentuou da questão da cientificidade, quer dizer, de toda essa construção, nós podemos pensar Deus dentro dessa perspectiva de uma logicidade ali, inclusive cosmológica, e da qual Deus ele
ele faz parte de todo esse universo, e volto daquilo que eu falava, enquanto a necessidade de Deus até para explicar a própria realidade, mas que essa experiência de Deus, ela se dá por uma via, de fato, científica, ou que poderíamos utilizar numa categoria teológica cristã de uma contemplação desse Deus, até de percebê-lo como um Deus regente, né, das coisas existentes. É curioso. Sim. Tanto é verdade, você está falando que ele tem uma outra frase que, né, captura bem isso. Ele diz, acerca de Deus, abra os seus olhos e você o verá. Que é justamente a ideia de que, ao abrir os olhos e olhar para o mundo, que são órgãos, os olhos, né? Esse processo de olhar para o mundo é onde você vê, na praticidade, o próprio manifestar-se de Deus. Bom, mais alguma manifestação aqui, algum comentário, alguma pergunta direta ao professor Rodrigo? Até por Professor. conta do... Pois não. E já tinha até visto alguma coisa do piercing, mas tenho bastante dificuldade com o piercing. E em relação à questão, como o senhor comentou, né, do piercing, sobre a ideia de devaneio, no caso, né? E isso sugere que seja algo particular, uma experiência particular, né? Então, essa ideia dessa experiência particular, então, ela seria algo estritamente... a ideia de Deus, então, para Peirce seria algo estritamente subjetivo, como impossibilidade de ser objetivada, ou há essa possibilidade de uma objetivação, né, dessa ideia de Deus, em que todos teriam a mesma concepção a respeito da ideia de Deus? Muito boa pergunta. Seu nome é, perdão? Alex. Alex. Muito obrigado, Alex, pela pergunta. É muito boa. Então, vamos só estruturar um pontinho aqui para ficar claro. Você muito bem observou, está corretíssimo. A experiência do devaneio é uma experiência particular. Ou seja, cada pessoa vai ter que perseguir o seu próprio processo de devaneio. Vai construir o seu, digamos assim, castelo na Espanha do seu jeito. Pode ser na Inglaterra, entendeu? Sempre inicia o processo de musing no mundo particular. Só que a questão é justamente essa, né? Embora esse processo inicie no mundo particular do indivíduo, do devaneador, ela justamente abre alas para alguma coisa que é de natureza comunitária. É exatamente o contrário. Embora comecemos por caminhos individuais, a gente vai concordar isso de maneira comunitária. Eu, você, quem quer que se preste a fazer isso, hoje, amanhã, daqui 100 anos, não importa quando, no long run, nós vamos concordar com a ideia da atratividade da ideia de Deus. Então, qual é o resultado do Musement, como a gente viu no segundo movimento? É justamente, em algum momento, falou assim, cara, essa ideia que surgiu enquanto eu estava no Musement, né, certo? Aleatoriamente e heuristicamente, ponderando, certo? Jogando, né, com as coisas que eu estou vendo no mundo, de acordo com o que a minha experiência particular trouxe, justamente sugere uma ideia que pode ser tratada por qualquer um a qualquer momento. A partir do segundo momento do argumento, essa ideia já sai do âmbito da particularidade e se torna geral. Geral no sentido de que é uma ideia atrativa a qual qualquer um chegaria, e ela gera justamente a ideia de que é tão bela essa ideia que eu quero mudar minha conduta. Aonde, por exemplo, numa comunidade cristã, por exemplo. Então, é uma forma de você já trazer para o mundo comunitário. Então, na verdade, o que eu vejo, Alex, é que o movimento do Peirce é justamente objetivo. E por que é objetivo? Justamente porque aonde a gente vai procurar Deus, como eu frisei bastante vezes, né? No mundo, no cosmos. E eu posso olhar, você pode olhar, todos nós podemos olhar, qualquer um vai poder olhar daqui 50 anos, qualquer um pode olhar há 50 anos atrás. Então, é um movimento de objetivação, justamente porque se coaduna com a própria evolução do cosmos, ou do universo, das 3 categorias. Fui claro na resposta? Perfeito, professor. Obrigado. Que agradeço. Bom, então, obrigado, Alex,
pela contribuição sempre, né? Professor Rodrigo, tem razão do horário, então quero imensamente, né, agradecê-lo pela disponibilidade, mais uma vez, por, né, nos trazer uma perspectiva filosófica. Eu falei, usei a expressão teodiceia, né, mas de uma reflexão racional sobre Deus, que de alguma maneira nos desafia, nos ajuda a fazer paralelos, inclusive, e dialogar com a própria filosofia. E Charles Sanders Peirce, um autor muito presente, sem dúvida, será muito mais conhecido na academia, e que são reflexões que contribuem muito com o nosso fazer teologia ou pensar teologia. Então, para finalizarmos aqui, professor, gostaria que você deixasse uma mensagem, uma palavra final, para dessa forma a gente encerrar o nosso evento. Muito bom. Eu que agradeço novamente a presença de todos por, né, estarem aqui presentes, me ouvindo e dialogando aqui, que, né, tenha sido profícuo aí os elementos. E o mais importante, como mensagem final, né, eu gostaria de deixar uma mensagem persiana por natureza, né? Ele dizia o seguinte, que há, né, um princípio que deveria ser estampado em todo o curso de filosofia, em todos os lugares onde a gente encontrasse algo da natureza do pensamento, que é o seguinte: não bloqueie o caminho da investigação. É um princípio lógico para Peirce esse. E o que ele quer dizer e por que eu deixo isso, né, como mensagem final? O tema Deus em Peirce é um tema muito polêmico, não à toa, como eu expliquei no começo, muita gente, né, tem problema com isso, e ele é polêmico não só para os estudiosos de Peirce, mas também quando a gente sai dessa esfera e vai para um processo em que, como o professor Antônio muito bem pontuou, poderíamos, né, contrastar, né, com muitas outras formas, muitas outras metafísicas, muitas outras teodiceias. Então, a questão é: não bloqueemos o caminho da investigação. Aquilo que, de fato, se torna objeto do conceito de realidade, como a gente pretendeu, né, mostrar na exposição, é algo com o qual concordaríamos no long run, seja dado tempo suficiente. Lembram disso? Então, permanecemos na inquirição. Essa é a ideia que Peirce traz acerca do próprio Deus. Surge a ideia, ela é atrativa, você reconhece e continua inquirindo. Isso vai trazer um benefício prático para a vida do indivíduo, não só de um cientista, mas também de alguém que pratica a vida religiosa. Então, eu gostaria de deixar como ponte, né, essa observação peirciana e convidar vocês que continuem em inquirição, não fiquemos, né, em termos de Peirce, só nessa conferência e prossigamos com as nossas investigações no long run. Obrigado a todos. Opa, tá mudo. Eu estou dizendo, podemos dar um aplauso virtual, professor Rodrigo, pela contribuição, por alargar essa nossa reflexão sobre Deus. E dessa maneira, nós encerramos mais um colóquio de teologia. Teremos o próximo, então, agora em maio, na segunda quinzena, em que iremos tratar com um assunto muito atual, fundamentalmente, contexto de igreja, no campo da doutrina social da igreja. E logo mais irei anunciar e fazer o convite, claro, a todos vocês. Professor Rodrigo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado aos estudantes aqui de teologia, que sempre se fazem presentes, como também colegas, amigos, né, da comunidade externa, como também professores. Obrigado e uma boa noite a todos. Uma boa noite a todos. Obrigado.